A paz do Senhor, santos do Senhor, minha saudação especial a você que faz parte. A paz do Senhor, santos do Senhor, minha saudação especial a você que faz parte
da Escola Bíblica Dominical, seja no corpo docente ou no corpo discente da escola. Nós estamos aqui no EBD da Assembleia de Deus de Lagoinha. Que Deus abençoe sua vida e que esse vídeo seja de profundo aproveitamento, que venha construir, que venha somar os conhecimentos na sua vida para dividir com aqueles que estarão cruzando o seu caminho. Quero pedir você que curta o nosso canal, acesse as nossas redes, www.redelagoinha.com é o nosso site da nossa igreja. Temos o nosso canal no YouTube, /ADLagoinha, também no Facebook, /ADLagoinha, e você também pode seguir as nossas mídias sociais no Instagram e também no Twitter. Lembrando sempre da AD Lagoinha, que é a Assembleia de Deus de Lagoinha, na região metropolitana de Belo Horizonte, pastoreada pelo pastor Paulo Soares Oliveira, a quem mandamos os nossos cumprimentos, que é aquele que Deus tem usado para gerir todo esse sistema e fazer com que esse trabalho missionário seja feito para a glória do nome do Senhor Jesus. Muito bem, eu sou o pastor Jonas Bispo e vamos estar aqui nesse encontro especial para juntos meditarmos na palavra do Senhor, utilizando-nos da revista da Escola Bíblica Dominical, as lições bíblicas. Nós estamos, neste exato momento, iniciando um novo trimestre. Vamos ter agora, no dia 4 de outubro, a primeira lição estudada no quarto trimestre de 2020. Nós temos uma lição muito importante a ser estudada. Ela traz o tema a fragilidade humana e a soberania divina. Vamos aprender com as lições do sofrimento e da restauração de Jó. Então, um tema muito interessante. O comentarista dessa lição é o pastor José Gonçalves. Pastor José Gonçalves é escritor, conferencista, graduado em Teologia, Filosofia, Letras, é membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e é também pastor na Assembleia de Deus de Água Branca, no estado abençoado do Piauí. Bem, queridos, a nossa lição de número 1, ela traz o tema o livro de Jó. É bom que você entenda que essa lição ela traz uma visão panorâmica do livro de Jó. O livro de Jó. O nosso texto áureo está em Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A verdade prática desta lição bíblica nos traz o seguinte: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Nós temos como objetivos nessa lição mostrar que o livro de Jó, ele é uma história. Entenda que história é diferente de história. Tem personagens reais, é um livro inspirado, por isso faz parte do cânon sagrado, e isso é inconteste. Tem aplicações teológicas indispensáveis à vida de todos nós cristãos em todos os tempos. O livro de Jó, ele é um livro singular nas Escrituras. É também um livro exclusivo na sua estrutura, no estilo e em especial no seu conteúdo. Segundo May Perman, no livro Através da Bíblia, livro por livro, esse livro ele trata de um dos maiores mistérios e ele vem buscar responder a seguinte pergunta: por que sofrem os justos? Daí, meus queridos irmãos e amigos, nós vamos poder extrair deste livro a teologia do sofrimento. Nós vamos analisar as posições de Jó, de seus amigos, e vamos analisar em especial a resposta de Deus a Jó. E Deus vai revelar a Jó que a autojustiça
ela é um pecado. E é um pecado tão perigoso, ou ela tão perigosa, pois ela vai introduzir no homem a independência de Deus e a confiança na sua justiça própria, sendo que essa confiança na justiça própria, ou a justiça própria, ela é insuficiente para justificar o homem diante de Deus. E aí nós vamos ser ensinados a confiar inteiramente na graça de Deus, porque Deus, Ele é sim, é misericordioso. Nada que temos não é por merecer, mas é por graça do nosso Deus. Isaías, no capítulo 64, no versículo de número 6, ele registra a seguinte mensagem: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Portanto, nós observamos que a Bíblia Sagrada está condenando a autojustiça ou a autojustificação. O nosso padrão de justiça, ele é extremamente inferior ao padrão de justiça de Deus. A Bíblia diz que Deus é justo, a Bíblia diz que Deus é santo. Nós precisamos ser santos e precisamos ser justos, mas quem nos justifica é Deus. Então talvez esse seja o único desvio encontrado na vida de Jó. O zelo de Jó lhe fazia entender e conferir a si próprio um padrão de justiça ao nível de Deus. E Deus precisou então ensinar a Jó que a sua justiça, apesar de todo o seu sacrifício, de todo o seu zelo, de todo o seu trabalho, estava muito aquém da justiça de Deus. E Jó então precisava depender da justiça de Deus para a sua salvação. Bem, no desenvolvimento da nossa lição nós vamos estudar como é uma visão panorâmica. Então entenda, você que é professor, você que é aluno, que nós vamos compreender o livro de Jó. Vamos então pensar no primeiro momento, ou analisar a autoria, o local e a data do livro de Jó. Para falarmos sobre isso, é importante voltarmos um pouquinho. Eu sei que muitos dos alunos e até mesmo alguns professores são leigos no sentido puro da palavra, no conhecimento teológico. Então é importante analisar isso aqui. A Bíblia, ela está organizada didaticamente, tá? Ela está organizada didaticamente. Então nós temos uma divisão didática para melhor compreensão e para a organização dos nossos estudos teológicos. Nós vamos ter os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como os livros da lei, ou Pentateuco. Nós vamos ter 12 livros chamados de livros históricos. Temos 5 livros chamados de livros poéticos ou sapiensais. E temos mais 17 livros chamados de livros proféticos no Antigo Testamento, sendo 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Como falamos da outra macrodivisão, que é o Novo Testamento, falando em macrodivisão, nós temos 2 grandes divisões, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento ele está dividido em livros biográficos, que compreendem os evangelhos, sendo o evangelho sinótico, 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho singular, evangelho de João. Temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Temos as epístolas, que estão divididas em epístolas paulinas e epístolas gerais, ou compreendida como doutrina, é a explanação da doutrina bíblica. E nós temos um livro profético, que é o livro do Apocalipse, a revelação plena do plano de Deus para a vida da humanidade. Então, compreendendo isso, nós vamos começar a situar o livro de Jó. O livro de Jó é conhecido como um livro poético ou um livro sapiensal. É o primeiro livro depois dos livros históricos. Então, Jó, na organização didática da Bíblia, ele abre, tá,
a estrutura dessa estante, né, o compêndio, a parte dessa estante que vai tratar da poesia, que vai tratar da música, que vai tratar dos cânticos. Quem é o autor do livro de Jó? Alguns livros na Bíblia Sagrada, eles trazem os nomes de seus protagonistas. Uma espécie de ator principal. Temos como exemplo os livros históricos de Ruth, de Esté e o livro poético sapiensal, o livro de Jó, como nós estamos dizendo agora. Nem sempre o nome do livro está revelando a sua autoria ou o seu autor. Quando pensamos no livro de Jó, precisamos pensar também na etimologia do nome Jó. É uma etimologia um pouco difícil. No hebraico, nós sabemos que não há a letra J. Tá? Então, a letra J, na verdade, no hebraico, ela é pronunciada como se fosse o I. Por exemplo, quando você fala José no português, no hebraico, nós temos o Yosef. O Josué no hebraico, Yeshua, né, o mesmo nome para Jesus. E Jó vai ser Iob, no hebraico. E esse nome vai significar estar em hostilidade. No árabe, que é um idioma também semítico, nós vamos ter o alvabum, que vai sugerir arrependimento, recuo ou reparação. Bom, portanto, nós temos aí então esse entendimento do significado do nome de Jó, que é o estar em hostilidade, ou no outro idioma semítico, que é o árabe, vai significar arrependimento, recuo ou reparação. Se nós unirmos esses dois, essas duas palavras na sua etimologia, nós vamos ter um momento de Jó em hostilidade, em sofrimento, que o leva ao reconhecimento de uma fragilidade sua, quando ele pensava já ter méritos diante de Deus para não precisar sofrer ou passar por aquele sofrimento. E Jó, quando tem esse conhecimento, ele se arrepende, se humilha diante do Senhor e alcança o favor de Deus para a sua vida. Nós podemos aplicar aqui que o caminho da bênção, o caminho da vitória é o arrependimento. É o reconhecimento da nossa fragilidade diante da grandeza e diante da soberania de Deus. Portanto, tratando-se de autoria, o livro ele é um livro anônimo, ou seja, ele não revela sobre sua autoria. Alguns livros da Bíblia falam sobre suas autorias, em especial no Novo Testamento nós sabemos que era comum os escritores assinarem os seus livros. E alguns livros do Antigo Testamento trazem em seu texto a revelação de quem os escreveu. No entanto, o livro de Jó ele é um livro anônimo, ele não traz para nós essa indicação de quem o teria escrito. Lembrando que os estudiosos das Escrituras Sagradas chegam a dizer que talvez o livro de Jó seja o livro mais antigo da Bíblia. Isto é, talvez tivesse sido escrito antes do Gênesis. Eu disse que na abertura desse estudo que a organização da Bíblia ela é didática e não cronológica. Então, cronologicamente, segundo alguns estudiosos, o livro de Jó seria o primeiro livro, seria os primeiros escritos sagrados, inspirados, que estão no cânon da Bíblia Sagrada. Há sugestões de que este livro teria sido escrito por Jó, outros acham que foi Moisés, outros acham que teria sido o Eliú, amigo de Jó, outros acham que seria um Salomão, sugere ainda Ezequias, Jeremias, Esdras. Os nomes mais preferidos pela tradição é o nome de Moisés e de Salomão. Alguns dizem que talvez Moisés tivesse conhecido a história de Jó quando esteve 40 anos quando esteve em Midian, melhor dizendo, após os seus 40 anos, e teria conhecido a história desse justo, desse homem de Deus, e Moisés então teria registrado esta história. Outros optam
por Salomão pelo estilo literário do livro, uma vez que Salomão tem esse estilo poético de registrar, de escrever os eventos, como nós temos aí os seus livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, onde a autoria é atribuída a Salomão. Bem, então há diversas sugestões, mas nós não podemos bater o martelo e dizer foi Jó, foi Moisés, foi Salomão. São sugestões, são opiniões diversas, mas não há um consenso para afirmar quem teria sido o escritor, ou seja, aquela pessoa que foi inspirada por Deus a registrar os eventos ocorridos na vida de Jó. Uma pergunta: o livro de Jó é uma ficção? Seria obra de vários autores? Porque a crítica bíblica, em especial a teologia liberal, ela vai trazer esse questionamento e vai tentar induzir e produzir na mente dos leitores, dos estudiosos da Bíblia Sagrada e até dos crentes, que esse livro seria apenas uma obra de ficção e que muitos autores, cada um teria escrito uma parte desse livro, não sendo ele um livro único, escrito por um único autor. Nós entendemos que o livro é considerado uma narrativa poética. No entanto, por ser uma narrativa poética, não quer dizer que é um livro qualquer ou um livro vulgar, mas é um livro inspirado por Deus e redigido por um único autor. Então faz parte do cânon sagrado, porque é um livro inspirado por Deus. Outra coisa que é bastante interessante, nós sabemos que a Bíblia, nós ensinamos que a Bíblia ela é inerrante e não existe nela contradição. E você, quando, mesmo a Bíblia estando organizada didaticamente, quando a gente vai lendo a Bíblia Sagrada, parece que é uma sequência de fatos, que vai culminar com a vinda do Senhor Jesus e a restauração de todas as coisas. É interessante, então, analisarmos a comparação entre Jó e Esté, porque você tem o livro de Esté e logo na sequência você tem o livro de Jó. E existe uma semelhança muito grande entre o livro de Esté e o livro de Jó. Primeiro, Esté é um drama narrativo e Jó é um drama poético. Esté ressalta a proteção soberana de Deus em tempos de infortúnio, enquanto Jó ressalta o propósito soberano de Deus em tempo de infortúnio. Em Esté, Satanás promove uma luta internacional ou política contra o povo de Deus. Em Jó, Satanás promove uma luta interpessoal e religiosa contra um homem de Deus. Nós vemos em Esté também como são as sutilezas de Satanás, ou melhor, em Jó e Esté. Em Esté, o povo de Deus é preservado do ataque satânico. Em Jó, o herói é preservado durante os ataques satânicos. Vemos também nesses dois livros como se dá a derrota de Satanás. Em Esté, Satanás é derrotado quando tenta destruir o povo de Deus. E em Jó, Satanás é derrotado quando, ao tentar destruir a fé de um homem de Deus. Veja que maravilha, se você pegar o livro de Esté e o livro de Jó, você vai ver duas pessoas. Uma representando uma nação, que era Esté, uma nação que está sendo atacada por Satanás, o povo de Deus. E no outro você vai ver um homem de Deus sendo também atacado por Satanás. E o desfecho dessas duas histórias é um desfecho de vitória, tanto para o povo de Deus, no qual Esther vai narrar a história, quanto para o homem Jó, justo, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal, como o próprio Deus dá testemunho desse homem. É importante entender que Jó não é um ser fictício, Jó é um ser histórico. Jó é um homem que está situado na história, Jó é um homem que está situado geograficamente e, consequentemente, Jó está situado nas Escrituras Sagradas como um homem que tem uma vida, que tem eventos na sua vida que vão
compor a teologia cristã e que vai servir de exemplos e de doutrina para a nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Jó é um ser histórico. Nós vamos ler em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, o seguinte texto: ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas suas almas, diz o Senhor Deus. Veja que o profeta Ezequiel está citando Noé, está citando Daniel e está citando Jó, comparando três pessoas que viveram em tempos diferentes, tá? Mas que são tidas aqui como pessoas reais, consideradas como justas diante de Deus. E no contexto aqui, há um pedido para que a cidade, para que a nação não seja destruída, mas o Senhor está dizendo que a culpabilidade da cidade é tão grande, que o pecado das nações é tão grande, que mesmo se esses justos estivessem ali orando, estivessem no meio delas, essas cidades, mesmo assim, seriam destruídas e somente eles se livrariam. Você deve guardar que Jó é um ser histórico, que anos depois, já ali na faixa de 600, 500 anos antes de Cristo, está sendo citado por Ezequiel. Jó, ele é um ser histórico, porque Tiago também vai citar Jó. Em Tiago, capítulo 5, versículo 11, nós temos o texto bíblico nos informando: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Glória a Deus. Nós percebemos aqui que Tiago também, no Novo Testamento, vai usar Jó como referência de paciência, de perseverança diante de Deus, de um exemplo para aqueles que querem alcançar a misericórdia do Senhor. Bem, é importante também analisarmos a situação geográfica do homem Jó, tá? Para continuarmos entendendo o contexto deste livro. Nós temos em Jeremias, no capítulo 25, versículo de número 20, as escrituras sagradas dizendo: e a toda mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod. Percebemos então que Jeremias está citando a terra de Uz, que é a mesma terra revelada no livro de Jó. Por o livro de Jó ser um livro muito antigo, geograficamente, ficou difícil localizar onde seria, de fato, a terra de Uz. Mas Jeremias vem aqui já por volta dos anos também 700, 600 antes de Cristo, revelar aqui a respeito da terra de Uz. Então era uma terra que existia, era uma terra real, não um lugar fictício, não um lugar imaginário. Quando o Senhor disse que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem fiel e temente a Deus. Aí lá em Jó, capítulo 1, versículo 3, nós vamos encontrar a revelação de Deus dizendo assim: o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos o do Oriente. Então observa vocês que onde estava situada a terra de Uz? Estava no Oriente. E pelas pesquisas geográficas, essa terra estava bem junto ali na terra de Edom. Então seria a terra onde Esaú teria ido habitar, tá? Ficando ali no Oriente, um pouco mais ao sul, tá? Se você olhar o mapa, nós temos aí um mapa que nós estamos analisando, você vai observar que ela está mais ao sul de Israel, de Jerusalém, bem próximo ali já ao Mar Vermelho, junto à terra de Edom, a terra dos filisteus, as terras que estavam às margens ali do Mar Vermelho, a terra dos cananeus. Então essa era a terra que Jó habitava. Pela cultura de Jó também, nós vamos perceber que ele tinha uma cultura bem parecida com a cultura dos hebreus, que era o quê? A criação de gados. E ele tem aqui vários tipos de animais. A Bíblia vai mostrar, né,
que Jó possuía gado, ovelhas, camelos, bois. Então, era bem eclética a fazenda de Jó, possuindo todos os tipos de animais que eram possíveis se criar naquele tempo e naquela região que precisava ter pastos, ter água, ter alimentos para alimentar essa multidão de animais. Então Jó é um homem real, Jó tem uma habitação real, a cidade que Jó morava, ela é uma cidade real. Com isso, queridos, nós vamos compreender que esse livro ele não é uma ficção, portanto, essa teologia que traz o livro de Jó como uma ficção e que quer tirar a inspiração do livro de Jó, ela é uma teologia satânica, mentirosa, que visa desqualificar a sacralidade da Bíblia Sagrada como o livro de Deus. Agora, uma outra pergunta que essa lição vem responder é: em que época Jó viveu? E eu vou reafirmar, eu vou enfatizar em que época Jó viveu, porque o termo não deve ser o futuro, né, do pretérito, em que época Jó teria vivido. Porque quando eu digo em que época Jó teria vivido, eu deixo uma interpretação dúbia, tá? Para você pensar, Jó teria vivido, Jó seria um ser real, Jó seria um ser imaginário. Jó é um ser real. Nós já afirmamos isso aqui, porque a Bíblia dá testemunho da realidade da existência de Jó, como nós lemos o profeta Ezequiel e lemos também em Tiago, no Novo Testamento, tá? E vimos que Jó é um exemplo real de vida diante de Deus. Mas em que época Jó viveu? Bom, nós entendemos que Jó, ele viveu no período patriarcal. Muitos entendem que Jó pode ter sido contemporâneo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então Jó vive nesse mesmo período, na era patriarcal. O que é que nos dá base para dizer que Jó ele viveu na era patriarcal? Número 1, nós vemos que Jó era sacerdote da sua própria casa. O texto bíblico vai dizer que Jó se levantava pela madrugada e oferecia sacrifícios pelos seus filhos, pela sua família. Então Jó vivia numa época em que o líder familiar, em que o patriarca, ele era também o representante da sua família diante de Deus. Nós percebemos isso em Abraão, nós percebemos isso em Isaac, e por que não dizer que nós percebemos isso em Noé, já antes de Abraão? Então Noé também já fez sacrifício, já levantou altares logo após o dilúvio. Veio Abraão e continua com essa prática de levantar altares diante de Deus. Isaac e Jacó fazem a mesma coisa. Pastor Jonas, o que isso nos ensina? Nos ensina que eles não viviam sobre o sacerdotalismo araônico. Eles viveram antes disso, dentro do sacerdotalismo universal, ou sacerdotalismo de Melquisedeque, aquele que se encontra com Abraão, e Abraão lhe paga os dízimos de tudo. E Melquisedeque abençoa a vida de Abraão. Então nós vemos aqui que Jó, semelhante a Abraão, a Noé, a Isaac, a Jacó, ele era sacerdote na sua casa. Por isso, então, nós podemos afirmar que Jó viveu na época dos patriarcas. Outra coisa que nós temos aqui que nos informa o tempo da existência de Jó é que as filhas de Jó, elas eram co-herdeiras com os seus irmãos. O que é isso? Elas herdavam do pai juntamente com os seus irmãos. Quando você vem para o Levítico ou para o tempo da lei, você vai observar que na nação de Israel, as mulheres, elas não podiam herdar, somente os homens herdavam. As mulheres tinham que casar, e certamente com quem elas casavam teriam herdado dos seus pais. Então, para que não houvesse um acúmulo de riqueza, um grande enriquecimento de uma família que juntava a herança das mulheres com a herança dos homens, fora estabelecidos em Israel que as mulheres não herdariam, ou seja, elas aproveitariam a riqueza dos seus maridos. E aqui nós observamos que as filhas de Jó herdavam junto com os seus irmãos, o que vai nos informar que Jó vivera antes da lei mosaica, que Jó vivera antes da existência da nação de Israel.
Outra coisa que nós vemos aqui também é o contexto literário de Jó, as informações léxicas do texto sagrado. Nós temos em Jó 42 e versículo 11 a palavra hebraica quesitá, que é traduzida por uma peça de dinheiro. E nós vamos encontrar essa mesma palavra nos livros do Gênesis, no capítulo 33, versículo 19, e também em Josué, no capítulo 24 e no versículo 32. Então, essa cultura linguística semelhante também nos dá a informação de que Jó teria, ou de que Jó viveu, tá? Na época dos patriarcas. Bem, queridos, nós também precisamos analisar a estrutura literária do livro de Jó. E nós vamos observar que o livro de Jó, como eu disse, está contido, tá, dentro da organização didática dos livros sapiensais ou dos livros poéticos. Aí nós vamos observar que ele está organizado, está em prosa, poesia e prosa, tendo a seguinte divisão literária. Do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 13, o que nós chamamos de prólogo, nós temos uma prosa. Nós temos uma prosa. O que é um prólogo? No antigo teatro grego, a primeira parte, né, do drama ou da tragédia, em forma de diálogo entre personagens ou um monólogo, na qual se fazia a exposição do tema da tragédia. Então isso é o que se chama de prólogo, é a primeira parte do drama, a primeira parte daquilo que será apresentado, daquela peça teatral que seria apresentada, tá certo? Daquela poesia que seria contada. Do capítulo 3, versículo 1, ao capítulo 42, versículo 6, nós temos de fato a poesia, que nós vamos chamar aqui do intermediário do livro de Jó, ou do desenvolvimento do livro de Jó, tá? E no capítulo 42, versículo 7 ao versículo 17, nós temos novamente a prosa. Então nós temos prosa, poesia e prosa. Nós temos aqui no 42, 7 ao 17, o que nós chamamos de epílogo, ou conclusão, encerramento do livro, tá? O prólogo, o epílogo, melhor dizendo, significa um capítulo, um comentário ou uma cena, geralmente breve, que no final de uma narrativa ou de uma peça teatral vai tratar, vai aludir ao destino daquelas personagens mais importantes da ação. Depois de ocorrido todo o desenlace, né, vai revelar os fatos posteriores a toda aquela ação e vai lhe complementar o sentido. Então, o livro de Jó traz aquele drama. Você já viu quando você está assistindo um filme, né? E você fica, nossa, o que vai acontecer? Como vai acabar? E na maioria das vezes a gente fica torcendo para um final feliz. Se você observar o livro de Jó, tem a mesma coisa. Você começa com a narrativa de quem é Jó, Deus dando testemunho de Jó, e depois Deus falando ali com Satanás, ou tendo aquele diálogo de Deus com Satanás a respeito de Jó, e aí Jó cai em todo aquele infortúnio, vive todo aquele drama, e no final, tá, Deus se manifesta, se apresenta, e Jó recebe a restauração, Jó tem ali um final feliz. Aí a gente precisa entender então, porque nós estamos falando de literatura, de contexto literário, né? É um pouco complicado, um pouco difícil quando a gente entra para esse campo. Eu vejo que o comentarista da lição, ele é uma pessoa muito preparada, é amante das letras, é escritor e tem uma facilidade muito grande para caminhar nesse meio. E nós, talvez, que não temos essa formação dentro da literatura, ou em letras, ou formações pertinentes, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Mas não é coisa de se desesperar. Você, como aluno da Escola Bíblica Dominical, tem o privilégio de ter esse avanço, de ter esse conhecimento. Você, como professor, muito mais, de aprender e de transmitir esse conhecimento para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, o que seria uma prosa? Na literatura, a prosa ela é entendida como diálogo livre entre os personagens. Ou seja, é um diálogo livre, é uma conversa livre. E a poesia? O que nós podemos classificar como poesia? É o diálogo carregado de emoções. Então, a poesia, ela sempre vai trazer um drama, ela sempre vai trazer uma emoção. Daí, nós podemos compreender melhor a organização desse livro. Em Jó, capítulo 3, versículo 1 a 42 e 6, nós vamos ter
a poesia, que é o desenvolvimento do livro. Primeiro, nós temos um monólogo feito por Jó, ou seja, Jó conversa consigo mesmo, monólogo, Jó falando sozinho. Tá? Nós vamos ver Jó ali, falando a respeito da sua vida, dos seus dias, falando do seu nascimento, do dia em que ele nasceu, um monólogo, uma conversa com ele. Isso é importante, né? Conversar com a gente mesmo. Às vezes a gente precisa conversar com a gente mesmo. Depois há 3 ciclos de diálogos feitos entre Jó e seus amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Depois há 4 discursos feitos por Eliú. Depois há a manifestação de Deus, a revelação de Deus. E, em quinto lugar, a humilhação de Jó e a restauração divina. Então a poesia ela está dessa forma organizada no livro de Jó. Outra coisa que nós observamos no livro de Jó são as figuras de linguagem que existem nesse livro. E Jó, especialmente Jó, ele vai se utilizar de várias figuras de linguagem. Uma delas é quando ele diz assim: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira de um tecelão, e acabam-se sem esperança. Lá em Jó, no capítulo 7, versículo 6, ele, nessa poesia, ele vai falar disso. Vai comparar os seus dias como uma lança de um tecelão. Ele está falando, imagina uma agulha de tecer. Tá? Jó está falando ali da velocidade, né? Talvez com que as pessoas teciam, e da finalidade daquilo ali, comparando a rapidez, a velocidade da destruição do tempo e, consequentemente, da sua vida, e especialmente no infortúnio, na dificuldade que ele estava vivendo, vendo seus dias passarem e a sua vida sendo destruída. Jó, ele vai também demonstrar a brevidade, a fragilidade da vida, se utilizando de outras figuras de linguagem. Por exemplo, minha vida é como o vento, é como a nuvem, é como a sombra, é como uma corrida. Isso não nos é estranho, porque nós sabemos que a Bíblia ela traz muitas figuras de linguagem. O próprio Jesus utilizou muitas figuras de linguagem, tanto no Evangelho. O reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante a um homem que foi procurar uma pérola, o reino de Deus é semelhante a uma grande rede que se lança ao mar. Então nós temos ali várias figuras de linguagem também no Novo Testamento, que nos traz entendimento, que nos traz luz sobre o contexto da vida cristã, sobre a escatologia bíblica e tantas outras doutrinas que compõem o cânon sagrado. Agora, queridos, é muito importante para nós compreendermos a teologia do livro de Jó. Porque o que é interessante para o estudioso das Escrituras Sagradas é a teologia do livro. Porque é a teologia que se aplica, é a teologia que se traz para a prática diária da vida cristã. E a teologia do livro de Jó, ela traz os seguintes questionamentos. Primeiro, por que os justos sofrem? Esse livro, ele vem tentar, ou ele vem primeiro criar essa indagação, e depois vem responder essa indagação. Então nós precisamos analisar o livro de Jó do ponto de vista de entender o porquê os justos sofrem. A segunda questionamento que nós podemos levantar teologicamente dentro do livro de Jó é: existe bondade desinteressada? E terceiro, pode o homem compreender Deus? Então, queridos, olha, primeiro, por que os justos sofrem? É a primeira pergunta. Jó achava que não devia sofrer. Os amigos de Jó também achavam que o justo não devia sofrer. E Jó foi acusado de ter pecado, Jó foi acusado de ter sido amaldiçoado, porque estava sofrendo. Então, naquela teologia, se entendia, na teologia dos amigos de Jó, se entendia que o justo não podia sofrer. De repente, pela cultura dos povos que não adoravam o Deus verdadeiro, os seus deuses com D minúsculo, seus deuses falsos, estavam sempre condicionados a receberem presentes, a receberem agrados, para que não ficassem irados, para que não ficassem zangados, e automaticamente
punissem os seus adoradores. Então essa cultura acabava influenciando a vida de muitos ali que serviam também ao Deus verdadeiro. E hoje nós vemos isso também. As trocas com Deus, os agrados a Deus, e alguém que ensine, em especial aos adeptos da teologia da prosperidade, eles vêm ensinando que se você é crente, que se você serve a Deus, você não pode sofrer, você não pode estar doente, você não pode ter falta de recurso, de dinheiro, nada ruim pode acontecer na sua vida, porque Deus é uma espécie de ser que vai agir mediante trocas. Se você está ofertando, se você está dizimando, se você está fazendo voto, se você está pagando aí as suas penitências, você teria então o direito de não sofrer. E esse livro de Jó, ele vem mostrar-nos que não é bem assim, que os justos também sofrem, e que Jó não estava sofrendo por causa de seus pecados, mas Jó estava, através da provação, sendo trazido para mais perto de Deus. Isso coaduna com o ensinamento que nós temos no Novo Testamento, de que a tribulação, ela nos aproxima de Deus. Paulo ensina, escrevendo aos Romanos, que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a perseverança. A perseverança produz a esperança, e a esperança não traz confusão. E ele encerra ministrando que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então não sofremos porque Deus não nos ama, ou porque Deus está irado conosco. O sofrimento, a provação, a luta, muitas das vezes tem um propósito de nos aproximar de Deus. Eu sempre digo que esse é o primeiro propósito, é nos aproximar de Deus, é de tornar Deus mais conhecido de nós e nos tornar mais conhecidos de Deus. É o que aconteceu com Jó. A provação também tem o propósito de nos graduar, de nos preparar para algo maior diante de Deus ou na caminhada cristã. E a provação, ela também tem o propósito de nos robustecer, de nos fortalecer, para que a nossa esperança, ela sobreviva em meio ao caos. Então, porque os justos sofrem, está aí, queridos, essa resposta que o livro de Jó nos traz e que coaduna com todas as escrituras sagradas. A outra pergunta: existe bondade desinteressada? Bem, isso é o que Satanás tentou colocar. Satanás diz: não, Jó, ele te adora porque ele tem uma família bacana, Jó tem gado, Jó tem fazenda, Jó tem bens. Tira tudo de Jó e vamos ver se Jó te adora. Então Satanás colocou em xeque o poder de Deus, a capacidade de Deus de ter pessoas, de ter homens fiéis, de ter as suas criaturas fiéis a eles de forma desinteressada, e colocou também a dúvida sobre o relacionamento do homem com Deus, dizendo que o homem só se relaciona, só adora a Deus por interesses próprios e mediante as dádivas que Deus concede ao homem. Aí nós temos, queridos irmãos, de colocar ainda em cima desta questão um segundo questionamento. Jó adorava a Deus pelo que Deus deu a ele, ou Jó estava enriquecido porque adorava a Deus? Então, nós vimos, Deus provou isso, e Jó também provou que há sim bondade desinteressada, que há fidelidade na vida do homem, em qualquer circunstância. Jó, mesmo perdendo tudo, ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nós devemos aprender a ter essa bondade desinteressada, essa fidelidade a Deus, não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é para a nossa vida. E nós sabemos que aqueles que são fiéis a Deus recebem a sua bênção. Então podemos sempre questionar: eu adoro a Deus não pelo que Ele me dá, mas Deus me dá porque eu o adoro. E Deus pode fazer isso. Ele é soberano e nós o glorificamos pelo que Ele é. A terceira pergunta é: pode o homem compreender Deus? É muito clara no final desse livro, quando Jó se manifesta e diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. É passar do nível da religiosidade para o nível do pragmatismo. É você ter aquele
contato direto com o seu Deus. Sair do nível dos apetrechos, sair do nível dos amuletos, sair do nível das regras religiosas e do costume religioso. É aquela questão de rezar e orar. Na oração você dialoga com Deus. Na reza você repete ladainhas que alguém te ensinou, que você deveria fazer e que você não sabe nem o significado disso. Então talvez Jó fazia o seu sacrifício porque aprendeu com pessoas, com alguém que o antecedeu, com seus antecessores, e achava que através daqueles sacrifícios tudo estaria resolvido. E agora Jó, ele tem um contato pessoal, uma comunhão pessoal com Deus. Ele chama Deus para um diálogo, para uma troca, para uma conversa. Deus vem nesse desafio com Jó e os dois têm aquele encontro glorioso, maravilhoso. Queridos, isso é muito importante para a nossa vida. Nós precisamos ter esse verdadeiro encontro com Deus, esse encontro glorioso, esse encontro poderoso com o nosso Senhor, para um relacionamento pessoal com Ele. Não aquele relacionamento que os nossos pais nos ensinaram e nos passaram. Deus sempre quis isso. Para a nação de Israel, Ele diz, olha, não é os pais que vão ensinar mais os filhos, mas eu vou me revelar a cada um de vós. Isaías revelou isso também, no capítulo 6, versículo 1 do seu livro, quando diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então a gente deve passar da experiência do ouvir falar para o eu ouvir. Eu encontrei com Ele, eu o conheço pessoalmente. Para finalizar o nosso breve encontro, eu quero falar um pouquinho sobre a cristologia do livro de Jó. Nós sabemos que Jesus, ele é o tema central da Bíblia Sagrada. Então, onde é que eu encontro Jesus no livro de Jó? Jesus está presente no livro de Jó. Primeiro, lá em Jó, no capítulo 16, versículo 19, Jó fala assim, eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Veja que há uma pessoa oculta nessa expressão de Jó. Jó está sendo inspirado pelo próprio Deus, porque a Escritura é inspirada, a revelar que ele tem um advocatus, ele tem um paráclito, ele tem um intermediário, ele tem um sacerdote, ele tem alguém que está intercedendo por ele ali no céu. E ele tem um redentor, quando ele diz, no capítulo 19, do versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Veja que Cristo está presente aqui, nesses dois textos que acabo de ler, para onde Jó, ele revela o conhecimento de um Cristo, de um Jesus, que é a sua testemunha, que é o seu fiador, que está nas alturas. E ele fala ainda da encarnação de Jesus, quando fala em Jó capítulo 19, 25, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará onde? Sobre a terra. Então em 16 e 19, Jesus está no céu. No 19 e 25, Jó está revelando o projeto salvífico de Deus, a encarnação de Cristo, onde Cristo vai, Jesus vai vir como ungido de Deus, como Cristo, para salvar a humanidade. Em Jó, no capítulo 9, versículo 32 ao 33, nós vemos que no desespero de Jó, ele sentia a necessidade de um mediador que intercedesse por ele junto a Deus e aos homens. Jó, ele chama a Deus para uma conversa, para um debate, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Veja que aqui Jó está sentindo falta desse mediador, desse intermediário, desse juiz que se ponha entre ele e Deus, mas posteriormente ele compreende, ele entende que há um mediador, que há um advogado, que há alguém que poderá defender a sua causa. Nós observamos que no diálogo de Jó com seus amigos, ele vai declarar a sua fé em Deus. Como eu li os textos aqui, ele declara que tinha um advogado nas alturas. Ele crê num Redentor vivo que se manifestaria e os justificaria perante Deus. E depois Jó, ele é declarado justo por Deus, porque sofreu inocentemente e foi provado por Satanás. Aí nós podemos entender que o próprio Jó, ele se torna aqui um tipo de Cristo. Por quê?
Jó sofreu inocentemente. Jó era um justo. Deus diz que ele era justo. Era fiel, era sincero, era temente a Deus. E ele sofre porque Satanás impõe sofrimento, dizendo, não, ele tem tudo, é por isso que ele te adora. A mesma coisa que ele faz com Satanás também. Ou seja, a mesma coisa que Satanás faz também com Jesus. E Jesus, o justo, sofreu também provado por Satanás. Para quê? Para nos justificar. Queridos, essa lição, ela é uma bênção para as nossas vidas. E eu quero que você esteja ouvindo e compartilhando esse vídeo com os professores da Escola Bíblica Dominical, com os seus alunos, para que essa mensagem ela possa produzir frutos no seu coração. É uma lição importantíssima, maravilhosa. Nós vemos que Jó, ele é um livro interessantíssimo para os estudiosos da Bíblia Sagrada, e nós extraímos daqui lições poderosíssimas para a nossa vida, sobre o poder do sofrimento, a questão do sofrimento na vida do justo e a soberania do Deus Todo-Poderoso. Não podemos deixar de demonstrar, de revelar que para aqueles que servem ao Senhor, o seu fim será sempre o melhor. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é sempre o melhor. É o que está revelado neste poderoso livro, que é o livro de Jó. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.